Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou falar de Google EEAT e intenção de busca. O que é que estas duas temáticas, o que é que elas fazem juntas agora para o SEO em 2026? Já está em 2025, mas 2026 que está já a entrar, portanto a junção destas duas temáticas no SEO são extremamente importantes. Portanto fiquem por aí porque vou explicar tudo aqui neste vídeo. Vamos lá então. Muito bem. O que é o Google EAT? O que é que isto tem a ver com a integração ou juntar estas duas grandes estratégias, digamos assim, da intenção de busca e o Google EAT? Portanto, o Google lançou uma norma, digamos assim, chamada EEAT, que vou já explicar já de seguida. E cada vez mais, com o aparecimento e o surgimento das ferramentas de inteligência artificial, é muito fácil criar conteúdos para a web. Cada vez mais fácil. Simples e rápido, não é? Portanto, mas como é que o Google sabe que determinado conteúdo foi escrito por inteligência artificial, foi revisado ou foi feita uma revisão por humanos? Como é que ele sabe disto? Então, eles tiveram que pensar, Google, e tentar arranjar aqui uma solução. E é isso que eu vou explicar, o que é o EAT e como, juntamente com a intenção de busca, como é que eles conseguem perceber e como é que nós temos êxito e conseguimos posicionar melhor com estas estratégias. Com a integração do EAT, mas também utilizando a intenção de busca e analisando a intenção de busca. Portanto, o que é isto? EAT. Portanto, é uma sigla que significa experiência, especialidade, autoridade e confiabilidade. O Google classifica as páginas com base na sua credibilidade da página, o autor e o seu website. Depois, o I, M e L, Y, M, Y, L já é um bocadinho diferente, ok? Mas é um bocadinho diferente, mas que ao mesmo tempo é muito importante para diversas áreas de negócio no digital. E vamos ver quais são. Ele diz que significa o seu dinheiro ou a sua vida. Portanto, por que é que ele refere isto? Se refere a páginas que, atenção agora, têm a possibilidade de causar impacto na felicidade, saúde, estabilidade financeira ou segurança futura de uma pessoa. Portanto, projetos na internet de clínicas em que tenham blogs e que falem de saúde, seja qual for o tipo de saúde. Portanto, isto ligado a sites de saúde. Há aí muitos sites também de saúde que pesquisamos por sintomas e eles explicam mais ou menos o que é que será esse sintoma. Impacto, a possibilidade de causar impacto na felicidade. Há aí muito conteúdo na internet também criado por diversos autores que não têm experiência nenhuma de nada, em que criam conteúdos com inteligência artificial e que podem influenciar diretamente para quem está a ler esses conteúdos, portanto, o utilizador. Portanto, sites ligados a dinheiro também, apostas online, segurança das pessoas, ameaças, etc. Este tipo de nichos, este tipo de áreas de negócio estão cada vez mais a serem apertadas, quando eu digo apertadas entre aspas, pelos algoritmos do Google, pelo próprio Google também. Porquê? Porque está a passar mensagens, está a partilhar conteúdo em que o utilizador pode ser influenciado negativamente ou não. Mas para não ser influenciado negativamente, por isso é que o Google criou também a experiência, a especialidade, a autoridade e confiabilidade. Ou seja, estes conteúdos sensíveis, como é o caso da saúde e este aqui que está aqui amarelo, portanto, quem é que cria aquele tipo de conteúdos? São médicos? São enfermeiros? São outros profissionais que percebem exatamente aquele tipo de conteúdo? Qual é a experiência que eles têm no mercado? A sua especialidade para falar daquele tipo de conteúdo. E depois, é um tipo de conteúdo escrito por um profissional de confiança ou é um mentiroso ou um aldrabão que foi criar conteúdo primeiro com inteligência artificial. Portanto, o Google avalia, tem diversos algoritmos ao longo do processo de posicionamento, tem vários algoritmos em que o Google avalia tudo isto, ok? Portanto, reformulando mais uma vez, EEAT foi uma sigla inventada pela Google, ok? Em que ele segue a experiência, especialidade, autoridade
e confiabilidade dos conteúdos criados para os utilizadores. Depois há áreas de negócio sensíveis, como já referi, são aquelas que estão ali aqui a amarelo, portanto, em que o Google está muito mais atento. Já está atento para os outros setores, mas muito mais para estes. Portanto, é disso que neste vídeo eu vou abordar esta questão. O EAT, o que é que isto significa, que já expliquei. Portanto, qual o impacto que pode ter também nos nossos projetos web. Portanto, primeiro tem que perceber qual é a vossa área de negócio, qual é o seu projeto, qual é a sua loja online, o seu blog, enfim. O seu negócio online pertence a estas áreas sensíveis do YMYL ou não? Está integrado ali ou não? Se não estiver, pronto, tem que ter cuidado na mesma com o EAT, ok? E porquê? Porque são conteúdos... A partir de agora temos que criar conteúdos de qualidade. E o Google, portanto, eu tenho aqui esta informação, portanto, toda esta documentação é aqui que nós vamos buscar a informação oficial da Google, e o Google diz-nos mesmo como criar conteúdo útil, confiável e que priorize as pessoas. Depois falo nos sistemas de classificação, blá blá blá. Depois, perguntas sobre o conteúdo e a sua qualidade. Portanto, isto para quem cria conteúdo, seja ligado a conteúdos sensíveis ou não. Portanto, aqui vamos também, aqui já se aborda um bocadinho a questão do EEAT. Devemos perguntar-nos quando vamos criar conteúdo. O conteúdo mostra informações, relatos, pesquisa ou análises originais? Inclui informação descritiva significativa? Completa ou abrangente do assunto? O material apresenta análises relevantes ou informações interessantes e originais? Quando o conteúdo é baseado em outras fontes, você evita simplesmente copiar ou reescrever e adicionar valor e originalidade ao material? O título principal ou da página mostra o resumo descritivo? Você evita o uso de termos exagerados? Portanto, tudo isto está aqui. Devemos fazer todas estas perguntas. E é o Google a explicar-nos como é que nós devemos criar conteúdo de qualidade para os nossos utilizadores, para as nossas áreas de negócio. Depois cá está. Perguntas sobre o nível de especialização para a criação de conteúdos. O conteúdo apresenta as informações de maneira confiável? Links para uma página de apresentação, etc. Se alguém pesquisar o site que produz o conteúdo, a pessoa vai ter a impressão de que ela é confiável ou reconhecido como autoridade no assunto? Cá está. Portanto, podemos criar artigos de blog ou ter uma página qualquer informativa, e se não tiver lá um autor, e quem é o autor? Só tem fotografia e é o Manuel José? Não, tem que ter mais informação. Esse autor tem que nos passar confiança. O conteúdo é escrito ou revisado por especialistas, entusiastas ou comprovadamente conhecem bem o tema? Cá está. Estamos a entrar já naquela questão do EEAT. O conteúdo apresenta erros factuais que podem ser facilmente verificados? Sim ou não? Oferece uma ótima experiência na página. Avançando, foque em conteúdo que prioriza as pessoas. Isto significa o quê? Temos de ter um público-alvo pretendido para a nossa empresa, para o nosso projeto, e depois, se esse utilizador, se esse visitante, acharia o conteúdo útil se entrasse em contacto diretamente com ele. Portanto, cá está, pensar no utilizador, na melhor resposta possível ao utilizador. A melhor resposta possível não são 3.000 palavras, ok? Esqueçam isso. É dar a melhor resposta possível com fontes credíveis e mencionar as fontes no final até dos conteúdos. Ou então de projetos próprios, ok? Testes que vão fazendo ao longo dos anos, e se tiver bases de dados, pode também aproveitar essa informação que contém nas bases de dados e partilhar com o utilizador. O conteúdo mostra claramente a experiência em primeira mão. O site tem um objetivo ou foco principal. Depois de ler o conteúdo, a pessoa vai sentir que aprendeu o suficiente sobre um tema ou ajudar a atingir o objetivo dessa mesma pessoa, do utilizador. Portanto, é EAT aqui mesmo, já bastante reforçado pela documentação Google. Alguém que quer ler o seu conteúdo vai sentir que teve uma experiência satisfatória? Sim ou não? Portanto, depois evite aqui algumas questões a evitar. A criação de conteúdo precisa de um mecanismo de pesquisa, já sabemos isto, mas continuo a alertar, evitar isto ao máximo. Quando o conteúdo é pensado para as visitas, claro, não vamos ser hipócritas. Claro que nós pensamos também nos motores de busca, como é evidente. Nós sabemos como é que o Google funciona, minimamente, e também pensamos nos mecanismos de pesquisa, e o Google também ensina, e, portanto, aqui na documentação oficial, ele também nos explica e ensina como é que devemos criar conteúdo otimizado para ele ler mais rápido. O caso dos H1s, o caso dos links internos, etc. Portanto, o Google aqui está-nos a dizer, evita este tipo de conteúdo, ok?
mas, no entanto, não deves pensar nos mecanismos de pesquisa e pensa no utilizador. Sim, senhora, mas também temos que pensar no motor de busca. Mas ele não prioriza os mecanismos de pesquisa em relação ao SEO. Ele pergunta: alguns recursos que você deve usar para ajudar os mecanismos de pesquisa a descobrir e entender melhor o seu conteúdo. Cá está. São os títulos, as descrições todas em HTML, direitinhas, os links internos, etc. Depois vocês podem ler isto com mais calma. Agora, conheça o EAT e as diretrizes dos avaliadores de qualidade. Os sistemas automatizados da Google foram criados para usar vários fatores, imensos, para classificar o conteúdo de qualidade. O que é isto de conteúdo de qualidade? Depois de identificar conteúdo relevante, os nossos sistemas priorizam os que parecem mais úteis para o utilizador. Claro que são algoritmos a analisar tudo isto. E podem falhar. E nós vemos isso na SERP, como é óbvio. Mas devemos seguir estas regras. Eles identificam uma combinação de fatores que ajudam a determinar qual conteúdo mostra aspectos de experiência, autoridade, reconhecimento e aquilo que chamamos de EAT. Portanto, está aqui. Experiência, autoridade, reconhecimento e falta um. Experiência, autoridade, com especialidade e confiabilidade. Assim é que é. Dentro desses aspectos, o mais importante é a confiança. Pronto, eles aqui referem experiência, autoridade e reconhecimento, mas o mais importante é a confiança. Transmitir a confiança que aquele conteúdo é 100% válido, é muito bom para o utilizador. Os outros contribuem para a confiança, mas o conteúdo não precisa demonstrar todos eles. Cá está. Por exemplo, alguns conteúdos podem ser úteis com base na experiência demonstrada e outros devido à experiência compartilhada. Portanto, não precisamos estar a pensar em criar um conteúdo em que aborda estas questões, a experiência, a especialidade, a autoridade e confiabilidade, todas num só tipo de conteúdo. É isto que ele está aqui a dizer. O EAT em si não é um fator de classificação específico. Isto também é muito importante entender isto. Portanto, o EAT está-nos a mostrar e a partilhar connosco, nós criamos conteúdos na web, para que criemos os conteúdos para dar a melhor informação ao utilizador e de confiança ao utilizador. Portanto, não sendo um fator de classificação específico, é útil para usar uma combinação de fatores que identifique o conteúdo adequado, EAT adequado. Por exemplo, nossos sistemas dão ainda mais peso para conteúdo que esteja alinhado com EAT, adequado em tópicos que podem afetar significativamente a saúde, a estabilidade financeira ou a segurança das pessoas ou o bem-estar social. Chamamos estes temas, o seu dinheiro, a sua vida, IYMYL. Portanto, temos aqui a explicação como é que devemos criar conteúdo de qualidade, ok? O EAT não quer dizer por criarmos tudo direitinho com estas, focado nestas siglas, no EAT, na experiência, portanto, na experiência, na especialidade, na autoridade e confiabilidade, não quer dizer que nós, ao utilizarmos tudo isto no mesmo conteúdo, que vamos conseguir ter a primeira posição. Não, não é bem assim, mas devemos criar os conteúdos sobre este chapéu, digamos assim, do EAT. Depois eles têm aqui mais informação, porque o conteúdo foi publicado, como é que o conteúdo foi publicado, quem criou o conteúdo, ficar tudo claro, perguntar quem, como e porquê sobre o conteúdo. Portanto, eles dão aqui imensas dicas. Portanto, criar conteúdo de qualidade para os utilizadores ficarem satisfeitos com o nosso conteúdo, se nós fizermos isto, nós também ganhamos. O Google começa a posicionar as nossas páginas web. E assim também nos diferenciamos da concorrência. E é desta forma também que o Google vai separando os conteúdos bons, de qualidade, em que seguem estas regras do EAT, mas, e ao mesmo tempo, diferencia dos conteúdos criados simplesmente por inteligência artificial. O que é que temos hoje? Escreve-me um artigo sobre isto, tal, com mais de 2.000 palavras, em que falo disto, daquilo e do não sei das quantas. Portanto, e as ferramentas criam ali um artigo todo completo, não é? Mas falta isto. Será que esses geradores de artigos de inteligência, criados com inteligência artificial, eles abordam estas questões do EAT? Não. Portanto, depois já temos que fazer adaptar esses conteúdos e focar no EAT. Ok? Ponto final é isto. No entanto, isto devemos a ver o que é a importância do EAT nos conteúdos para SEO e para conseguirmos melhor posicionamento.
Isto é informação e documentação para vocês. Depois vou deixar aqui no final da descrição para vocês clicarem e ter acesso a todos estes links. E agora vamos cruzar, portanto, a informação do EAT. Vemos aqui nesta coluna do lado esquerdo: expertise, experiência, confiabilidade e autoridade. Vamos cruzar com a intenção de busca. Intenção de busca do utilizador é uma coisa, EAT é outra coisa. No entanto, ao cruzarmos estas estratégias, digamos assim, são duas estratégias diferentes para a criação de conteúdo e para dar o melhor conteúdo ao utilizador. Nós, ao juntarmos, vamos ter aqui ideias para criar conteúdos. Então, intenção informacional. Okay? Vamos por aqui. Isto é um artigo que eu escrevi sobre este tema, aqui no meu Substack, e depois vou partilhar também com vocês aqui na descrição, para lerem isto com mais calma. Portanto, intenção informacional. Portanto, conteúdos informativos, a nossa oportunidade, expertise. Ou seja, eu vou, no conteúdo de informação, vou ter que partilhar conteúdos em que eu sou um expert, em que eu domino esta matéria. Que tipo de conteúdos podemos criar? Criar guias abrangentes e factos precisos. Ok? Portanto, criação de guias em que eu explico exatamente no conteúdo a abordagem do meu expertise, mas para a intenção informacional. Intenção comercial. Experiência. Portanto, na experiência, eu vou criar que tipo de conteúdos? Publicar análises práticas com fotos, vídeos, conteúdos multimédia, o que vocês quiserem. Okay? Estou a partilhar a minha experiência para a intenção comercial. Intenção transacional. O que é que temos que demonstrar aqui fortemente? Confiabilidade. Portanto, para quê? Para o utilizador sentir-se com vontade de fazer uma transação. Essa transação pode ser uma compra de um produto, de um serviço, etc. Portanto, confiabilidade. Garantir HTTPS, garantir o site seguro, rápido, garantir que o produto esteja claro, visível, com diversas imagens, com vídeos, o preço, reviews, etc. Ok? Não só HTTPS, é só apenas um exemplo aqui na imagem, mas também para atingirmos que o utilizador sinta confiança na nossa intenção transacional. Na intenção de navegação, temos que criar autoridade, reforçar a identidade da marca. Ok, como é que nós fazemos isto? Temos que trabalhar a marca não só nos nossos conteúdos, mas também fora do nosso site e que trabalhar link building, ok? A autoridade é daí que nós conseguimos. Portanto, podemos cruzar perfeitamente. Atenção, não quer dizer que na intenção informacional não podemos optar também pela experiência e partilhar lá a experiência, ok? Também poderia ser, ou na intenção informacional, expertise e experiência ao mesmo tempo. Iríamos criar este tipo de conteúdos. Portanto, o que nos interessa aqui é perceber na intenção, ou seja, criar conteúdos em que a intenção de busca é informativa, então que tipo de conteúdos do EAT eu vou ali focar também. Depois temos aqui, podemos cruzar tudo isto e falar mais, portanto, aqui posso ir buscar os 4 do EAT, posso ir buscar só um, posso buscar só 2, 3, a intenção comercial também é a mesma coisa e os outros também. Portanto, isto ajuda-nos a quê? Ajuda-nos a criar melhores conteúdos. Depois aqui está uma série de estratégia de conteúdos. Há uma série de ações que podemos implementar, mas aqui já são ações a implementar. Para já o mais importante é a estratégia e perceber muito bem a questão do EAT, o que é, para que serve, como é que o Google quer que nós façamos tudo isto, a criação de conteúdos focados no EAT. A partir daí, cruzamos, então, com a intenção de busca. Se o objetivo, para aquelas keywords forem informativos, comerciais, transacionais ou de navegação, portanto, temos ali o EAT cruzado e já podemos criar conteúdos focados para o utilizador, já com estas estratégias cruzadas e implementadas. Era isto que queria partilhar com vocês. Vou só dar um exemplo. Portanto, aqui eu utilizo, como vocês já sabem, a SEO Ranking. Temos por número e por volume. Vamos, portanto, por volume, viagens Abreu. O que é que ele vai buscar?
todas as palavras-chave de viagens mais Abreu. Ok? Baratas. Agora ele vai buscar viagens mais o baratas. Pode ser long tail. Por exemplo, viagens para Paris, baratas. Viagens e baratas. Ou seja, eu quero saber viagens para qualquer sítio e que sejam baratas. Viagem de avião, baratas. Repara que isto é o volume de pesquisa. Ele diz a intenção de busca, de pesquisa ou de busca. Diz que é tudo informacional, informativa ou então de navegação. Já podemos criar aqui um filtro de navegação. Depois, utilizador incluído. Viagens mais qualquer coisa incluído. Viagens com refeições incluídas. Reparem aqui. Viagens tudo incluído, Cabo Verde. Viagens baratas, tudo incluído. Viagens tudo incluído, baratas. Viagens tudo incluído, Madeira. Temos por regiões, por países. E depois temos o tudo, viagens e o incluído. Reparem, tudo informativo. Ou seja, se eu tenho tudo informativo, são informações, o que é que eu vou? Venho aqui à minha estratégia. Onde é que está a minha estratégia? Está aqui. E então, está aqui. Minha estratégia, tudo informação, então eu vou ter que criar nos meus conteúdos expertise. Ou então posso ir buscar outro tipo de coisas. Mas vamos analisar aqui, que eu não sei qual é. Ok, isto é intenção de busca. Vamos aqui, viagens, tudo incluído, Cabo Verde. Viagens, tudo incluído, Cabo Verde. Vamos então aqui ao primeiro lugar. Ok, viagens, tudo incluído, Cabo Verde. Passagem de ano, aceitar, perguntas frequentes, nada. Quem escreveu este conteúdo? Sabemos que é um produto, ok? Mas, aqui segundo a nossa o expertise, guias abrangentes e factos precisos. Ou então, por experiência, publique análises práticas com fotos, vídeos originais. HTTPS e outras questões. Identidade da marca. Ok, só está aqui a identidade da marca. E estamos a ver Cabo Verde. Ok? Será que isto nos transmite confiança? A grande vantagem aqui, no EEAT, que eu estou a ver, é mesmo a marca. Ok? Onde é que está? Está aqui. Reforçar é a autoridade. Portanto, eles têm aqui um reforço da marca. Porquê? Porque toda a gente já conhece a Viagens Abreu. É muito conhecida aqui em Portugal e, portanto, como toda a gente conhece, a identidade da marca já transmite alguma autoridade. Por isso é que eles vão tendo vendas. Agora vamos imaginar aqui este férias. Portanto, férias, Portugal Travel Center. Ok. Hotéis, aceitar todos. Embora esteja na segunda página de resultados do Google. Mas, ok, já tem aqui o que saber antes. E outros, mas deixa-nos assim um bocadinho. Tem alguma informação. Vamos então voltar à nossa estratégia. Ele tem guias e factos precisos. Informação, não. Hotéis recomendados e o que visitar. Alguns guias, pronto. Ali o que visitar. Ok, expertise, mas não vemos assim de forma mesmo bastante forte. Fotografias, vídeos sobre as viagens feitas anteriormente, nada disso. O que é que vimos aqui? Tem fotografias, mas não parecem ser fotografias até de um banco de imagens. Temos o que fazer na Ilha do Sal, o que saber antes de ir à Ilha do Sal. Portanto, temos aqui, falta aqui mais informação para abranger todo este EAT. Principalmente expertise, experiência e autoridade. Autoridade, ninguém conhece este site, ok? Portugal Travel Center. Entre este site e este, se calhar, o português que compra mais depressa é este porque tem autoridade. Este, ninguém conhece, ok, aqui informação, até parece um blog, só se for mesmo uma viagem muito barata, só se for preço mesmo. Portanto, aqui não falta alguns pontos EAT que eles podiam optar por criar aqui nesta página. E por aí fora, ok? Portanto, para fecharmos, esta foi uma diferença, foi uma análise muito rápida entre os dois sites que já têm aqui o EAT algum, portanto, principalmente a Viagens de Abreu tem uma marca muito forte, em que para a intenção navegacional é muito importante, e também transacional.
Questões de seguranças. Ok, o HTTPS agora hoje em dia é quase obrigatório, ou praticamente todos têm. Questões de segurança, tem aqui, ok, isto. Pronto, transmite também alguma segurança, abriu. E estes aqui, não sei o que é que transmite. Turismo de Portugal, mas eu posso inventar aqui isto, não é? Clean and Safe, também posso inventar e meter ali qualquer coisa e passa. Ok, isto sim, transmite, mas vale o que vale. Portanto, isto para dizer que há muito a fazer aqui neste site, nos dois, mas diria mais este site aqui, férias.portugal Travel Center. Mais, mais conteúdo, mais para transmitir ao utilizador estas questões do EAT. Para quê? Porquê? Porque estão posicionados na segunda página de resultados e se calhar isto bem trabalhado, segunda não, estão aqui na quarta posição. E se calhar isto bem trabalhado ajudaria imenso a subir aqui no ranking, da posição 4, temos ali para escalar até à posição 1, como também todo o website, ajudar bem todo o website no domínio principal e aparecer nas respostas da inteligência artificial, ok? Tudo isto ajuda. Aqui na SRN podemos fazer esta filtragem por volume, por número, como quisermos. Mais importante a reter, para fechar, o que é o EAT, extremamente importante, e como é que se cruza com a intenção de busca, ok? É muito, muito importante percebermos isto para a criação de conteúdos e não esquecer, mais uma vez, a documentação oficial Google. Tudo isto bem trabalhado nos conteúdos, por todas as páginas do site, de certeza absoluta que vocês vão conseguir mais visitas. E melhor posicionamento, logo mais visitas e principal objetivo, mais vendas. É isto que nós precisamos. Era isto que queria partilhar com vocês, já sabem. Qualquer dúvida, informação, coloquem aqui nos comentários e até ao próximo vídeo. Até lá.